Signo de Gêmeos. Vou tirar um arcano maior que está regendo a relação de Gêmeos com ele ou ela no momento. O julgamento. Que ele ou ela pensa, sente seus temores e intenções e vice-versa. E o desenvolvimento da relação no prazo de um mês. Lembrando que esse prazo é contado a partir do momento que você encontrar esse vídeo, pois essa leitura é temporal. Quem tiver interesse em fazer essa leitura completa com mais aspectos, é só acessar o link que eu deixei na descrição do vídeo. Que ele ou ela pensa, 5 de copas. Que Gêmeos pensa, 8 de paus. Que ele ou ela sente, 10 de ouros. O que Gêmeos sente, cavaleiro de ouros. Temores dele ou dela, 8 de espadas. Temores de Gêmeos, 9 de paus. Intenções dele ou dela, 4 de espadas. Intenções de Gêmeos, 6 de espadas. E desenvolvimento da relação, 10 de paus. Eu vejo que quem vai se identificar com essa leitura, existe dois grupos de pessoas aqui, dois grupos de geminianos. O primeiro grupo seriam pessoas que ainda querem aqui retomar uma relação do passado. Provavelmente voltar a se relacionar com uma pessoa que vocês já se envolveram emocionalmente, seja num compromisso ou não. O outro grupo seria vocês se relacionando com uma pessoa nova, ou que vocês já têm interagido há algum tempo, mas existe aqui alguma questão que veio à tona relacionada a passado, não necessariamente sobre essa pessoa, mas que está impactando a relação e a postura de um em relação ao outro. A carta do julgamento não só mostra o impacto do passado na relação, seja vocês, o que vocês vivenciaram com ele ou ela, se for uma pessoa que vocês já se envolveram, e existe aqui até um certo distanciamento, ou se é uma pessoa que vocês estão interagindo agora. Existe aqui o passado impactando. No quesito, se for uma pessoa que vocês estão interagindo, eu vejo que uma das partes chegou teve um despertar aqui de consciência a respeito do que aconteceu, algo que aconteceu no passado aqui e que está interferindo na relação. É possível que seja para muitos de vocês a pessoa que despertou pode ter despertado para algo não muito positivo sobre essa relação em si, porque o que eu vejo aqui com ele ou ela, o que ele ou ela pensa, tem o 5 de copas. Então, no momento atual, essa pessoa está pensando muito no lado negativo. E como é uma carta de copas, eu vejo que pode haver também um conflito interno, onde essa pessoa pensa muito no lado negativo da relação, das circunstâncias atuais, como também existe aqui provavelmente as emoções dele ou dela no momento estão nublando o discernimento dela, e existe uma tendência a ela enxergar mais de uma forma pessimista a situação. É possível que, para quem está principalmente interessado em retomar aqui uma relação do passado,
Eu vejo que essa pessoa ainda pensa muito nos erros, não só erros de Gêmeos que cometeu no passado, como os próprios erros. E existe muito uma questão de ficar remoendo isso, ficar muito voltado ao passado. Se for uma pessoa nova, uma pessoa que vocês estão interagindo, eu vejo essa pessoa não só com a mente muito voltada ao negativo, como é possível que ela esteja apegada ainda a algumas a perdas do passado aqui. Para alguns de vocês é possível que essa pessoa esteja passando por um momento difícil no sentido emocional. É possível que ela tenha, para alguns de vocês, é possível que essa pessoa tenha perdido alguma pessoa querida, por exemplo, e aí sim tem mais sentido essa pessoa estar mais voltada para as perdas. Então, para alguns de vocês, essa pessoa tá mais voltada para as perdas por conta de um certo apego mesmo ao que não deu certo no passado, e para outros é por conta de um possível luto aqui. O que Gêmeos pensa tem o 8 de paus. Eu vejo que Gêmeos quer que essa relação tenha movimento, pensa muito a respeito disso. Alguns de vocês podem se relacionar à distância, e nesse sentido, Gêmeos pensa não só nas conversas que são trocadas, caso vocês interajam aqui, caso haja conversas, como também existe uma vontade muito grande de para que essa relação avance mais rápido. E para quem está interessado numa pessoa do passado aqui, eu vejo muitos Gêmeos pensando na possibilidade de se comunicar com essa pessoa, caso haja um afastamento de fato. E eu vejo também, não só, eu vejo muito essa questão da comunicação como uma forma de mudar a situação de forma mais rápida, mais ágil. Pode haver uma certa ansiedade também para que isso aconteça. O 10 de ouros, no que ele ou ela sente, eu vejo que essa pessoa sente, se for uma pessoa nova que vocês estão interagindo agora, essa pessoa sente que existe aqui o potencial de haver um compromisso com Gêmeos, só que pode haver também interferência de família, que essa carta é muito associada à família, a um grupo de pessoas, principalmente família. E como eu falei no exemplo anteriormente, para alguns essa pessoa pode estar passando por um momento difícil de aspecto emocional, pode ser um luto mesmo literal de ter perdido uma pessoa, pode até ser um familiar aqui, e isso interferir no sentido dessa pessoa não estar pensando muito em relacionamento no momento, mas ela pode sentir aqui não só muita familiaridade com Gêmeos, de ter essa sensação mesmo de que conhece há muito tempo Gêmeos, mesmo que a relação seja recente, existe essa sensação, como também essa pessoa pode sentir que existe esse potencial aqui de compromisso. E é possível que, se ele ou ela não esteja passando por um momento difícil de aspecto emocional, existe aqui também o desejo dessa pessoa de concretizar um relacionamento sólido de longo prazo, principalmente casamento, criar uma família. Só que da parte dessa pessoa não só existe esse lado mais pessimista, como também existe muitos medos. Se for uma pessoa do passado, eu vejo que essa pessoa, para alguns de vocês, essa pessoa já pode estar comprometida, que o 10 de ouros pode indicar isso, ou comprometida mesmo no sentido de essa pessoa ter um parceiro ou parceira no momento, e essa pessoa sentir que precisa manter a estabilidade desse relacionamento, ou caso vocês tenham certeza que ele ou ela está solteiro no momento, pode ser comprometida com questões familiares, com a família, principalmente de sangue. Se for uma pessoa que já tem filhos de um relacionamento passado, pode ser também comprometida com a família que ele ou ela já construiu.
Em todo caso, existe o sentimento de que precisa manter a estabilidade aqui, seja do relacionamento atual que ela possui, ou do grupo de pessoas que ela se sente responsável aqui. O Cavaleiro de Ouros, como Gêmeos se sente. Alguns de vocês podem estar interagindo, se relacionando aqui, estar atraídos por uma pessoa de signo que tem signo de terra forte na personalidade, Touro, Virgem, Capricórnio, ou ser uma pessoa aqui que é bastante cautelosa, é uma pessoa muito prudente, é uma pessoa que não costuma se arriscar muito, principalmente nos relacionamentos. É uma pessoa que prefere ir avançando aos poucos, porque essa pessoa também tem um lado um pouco desconfiado. É uma pessoa que também, em relação ao aspecto afetivo, é uma pessoa que costuma querer conhecer muito bem o outro antes de se comprometer. E por isso que existe esse avanço aos poucos. Essa pessoa prefere assim, porque é o ritmo dela própria. É uma pessoa que costuma ser lenta nos relacionamentos, a demorar mesmo a se comprometer. Uma pessoa muito dedicada, muito perseverante, ela sempre tem uma meta a alcançar. Uma pessoa muito trabalhadora também, e ela geralmente passa muita segurança. E costuma ser considerada como uma pessoa confiável também. O Cavaleiro de Ouros tem essa característica muito forte. E eu vejo que muitos de vocês podem sentir essa lentidão dessa pessoa. Eu vejo que muitos estão buscando realmente compromisso mesmo, ou, como eu falei, reestruturar aqui uma relação que já terminou, para alguns de vocês, se vocês estão interessados em alguém do passado. E eu vejo aqui vocês também um pouco cautelosos em relação a essa pessoa, querendo avançar, mas com uma certa cautela, uma certa prudência. Principalmente se vocês estão lidando com alguém do passado, vocês querem se reaproximar, mas aos poucos. E existe esse desejo também de ofertar ao outro segurança, de ofertar estabilidade. E muitos de vocês podem querer até propor compromisso a essa pessoa, caso vocês não estejam num compromisso. O que ele ou ela teme? Existe muito medo, porque saiu aqui o 8 de espadas. Eu vejo que essa pessoa se sente... Ela tem medo de se sentir impotente na situação, de não conseguir tomar uma iniciativa, de não conseguir... de que essa relação, que ela se sinta presa nessa relação. Também existe esse medo. Eu vejo que muito dos medos que ela possui aqui atualmente tem relação com a mentalidade dela, que para muitos de vocês está sendo uma mentalidade mais pessimista. Então eu vejo que ela está olhando muito as coisas para o lado negativo, e isso está alimentando as inseguranças dela, que o 8 de espadas para mim é muito associado a isso. E ela tem medo realmente de não conseguir tomar uma posição, não se sentir presa na situação, e de certa forma se sentir restringida aqui na situação. Os temores de Gêmeos tem o 9 de paus. Eu vejo que Gêmeos tem medo de que precise aqui insistir muito, persistir muito, para alcançar o que Gêmeos quer. E para muitos de vocês é o compromisso aqui, ou a reconciliação, a segunda chance. Então existe muito medo relacionado a isso, de vocês terem que ficar insistindo, persistindo aqui para concretizar o que vocês querem. As intenções dele ou dela no momento tem o 4 de espadas. Para muitos de vocês, essa pessoa tem a intenção de se manter distante, seja porque essa pessoa está passando por um momento difícil relacionado ao aspecto emocional. Então o 4 de espadas também fala muito da recuperação, da pessoa se curar. Então nesse sentido, essa pessoa realmente tem a intenção de se manter distante, até para se curar desse possível luto que para alguns essa pessoa pode estar passando. Para outros de vocês, essa pessoa quer se manter distante para pensar a respeito dessa relação.
essa carta é muito associada à reflexão, então eu vejo que essa pessoa quer pensar no assunto, quer para ver para tirar conclusões, também para ser capaz aqui de pensar com a mente livre, com a mente estável aqui. É possível que necessite de uma decisão, no caso aqui, e nesse sentido essa pessoa também quer se distanciar para conseguir tomar uma decisão onde realmente a mente dela, onde ela não vai ter distrações aqui. O 6 de espadas, como as intenções de Gêmeos, mostra que Gêmeos essa carta também é uma carta de distanciamento, mas eu não vejo como distanciamento onde Gêmeos quer se afastar da pessoa. Eu vejo mais Gêmeos tendo a intenção de deixar para trás possíveis questões do passado, questões negativas. Se for uma pessoa nova que vocês estão interagindo agora, eu vejo que vocês têm a intenção aqui de deixar, seja discussões que vocês já tiveram com essa pessoa, seja coisas que essa pessoa falou que não agradou muito vocês. Eu vejo Gêmeos mais com essa intenção de deixar isso para trás, de querer ter escolher aqui manter as conversas que vocês já tiveram com essa pessoa, só a parte boa. E para quem está querendo se reconciliar com a pessoa do passado, querendo ter uma segunda chance, eu vejo vocês também querendo não só deixar para trás o passado, o que foi de negativo, como que essa pessoa supere essas questões do passado. E o 10 de paus como o desenvolvimento da relação. Eu vejo que para quem está interessado numa pessoa do passado, é bem possível que haja muita dificuldade para que vocês concretizem o que vocês querem, que seria a reaproximação entre vocês. Seja porque essa pessoa já está comprometida, seja porque essa pessoa está passando por um momento difícil no momento. E eu vejo muito a questão do fardo aqui, porque essa carta é associada a um fardo que alguém está carregando. Bem possível que seja ele ou ela e não Gêmeos. Então, eu vejo que vai existir muita dificuldade para haver uma reaproximação aqui. Essa pessoa tem que se libertar de um fardo, seja fardo emocional mesmo, relacionada ao envolvimento de vocês que houve no passado, seja também relacionada à responsabilidade que ela lida no momento. Trabalho, vida familiar, projetos, expectativas para o futuro da vida pessoal dela. Então eu vejo que existe aqui a necessidade de um fardo ser libertado. Para quem está lidando com alguém novo e está interagindo agora com essa pessoa, eu vejo também essa questão do fardo. É possível que essa pessoa esteja assumindo muitas responsabilidades no momento, principalmente relacionada à família aqui, e isso gere a dificuldade aqui para que a relação dê continuidade. Eu vejo que existe aqui a necessidade de haver essa libertação, como mesmo a energia do julgamento está trazendo aqui. Existe a necessidade de libertar o excesso de responsabilidades, ou também questões do passado que não necessariamente tem a ver com essa relação. Essa pessoa pode carregar também um fardo emocional de relacionamentos passados e trazer esse peso para esse envolvimento atual. Então, em todo caso aqui, eu vejo que vai haver dificuldade para que essa relação se desenvolva por conta desse peso. Para finalizar, eu vou tirar aqui uma carta como conselho para o signo de Gêmeos. Essa carta não tem muito a ver com o amor, eu vou tirar outra depois. Mas alguém que vai chegar nesse vídeo precisava ouvir isso. Você tem comido, parece que você tem agido como um grande bebê. Você
você necessita de comida na sua barriga. Coma um taco. Essa carta vem falando a respeito da nutrição. Eu também associo a nutrição emocional, mas é possível que alguns de vocês que vão chegar nesse vídeo podem não estar se alimentando direito, seja por conta dessa relação, por haver dificuldades, desafios aqui, seja por uma outra circunstância aqui. E essa carta vem lembrando para vocês buscarem se alimentar melhor. Mas relacionada à nutrição emocional, também existe aqui uma necessidade de vocês buscarem se nutrir mais emocionalmente falando. A questão do autocuidado, do amor próprio aqui, para que vocês consigam ter maior discernimento também relacionado ao outro, para vocês compreenderem o outro, o que o outro está passando. Primeiramente, para nós sermos amados, nós temos que nos amar primeiro. É um clichê, mas realmente é um fato isso. E essa carta também, para mim, tem a ver com a nutrição emocional. Alguns de vocês necessitam realmente se nutrir de amor próprio. E eu vou tirar outra carta aqui relacionada a amor para o signo de Gêmeos. Essa carta, se eu não me engano, já saiu alguma vez para a leitura de Gêmeos. Você parece um shit show. Shit show seria uma pessoa confusa que acaba... Uma pessoa que é confusa emocionalmente, que acaba confundindo os outros. Você é uma hot mess. Hot mess é um sinônimo do shit show. É uma pessoa confusa. Isso é um fato. Faça uma limpeza em você mesmo. Isso no sentido interior. Alguns de vocês podem estar sendo um hot mess, que seria uma pessoa confusa emocionalmente, não sabe muito bem o que quer, ou uma hora quer mesmo ter um compromisso e em outra já não quer mais, quer ficar solteiro. E se vocês estão interagindo com alguém, porque já que vocês chegaram nesse vídeo, provavelmente boa parte de vocês estão se relacionando com uma pessoa. Vocês precisam primeiramente estar bem resolvidos para poder entrar num compromisso, num relacionamento. E essa carta vem lembrando a respeito disso. Alguns de vocês podem ainda não estar prontos para ter um compromisso, porque ainda tem questões do passado a serem resolvidas, vocês se libertando aqui de um fardo. Para alguns de vocês esse fardo não tem a ver com a outra pessoa, e sim com vocês. Vai depender muito do contexto de cada um. Mas essa carta vem lembrando para vocês fazerem essa reforma íntima, de vocês buscarem se libertar do passado. O julgamento também vem falando a respeito dessa libertação. Vocês fazerem essa autoanálise, buscar avaliar o que vocês já vivenciaram no amor, os relacionamentos que vocês já tiveram, até para vocês não só se libertarem de um fardo emocional, se vocês estiverem aqui carregando um fardo emocional e projetando esse peso, essa carga emocional na relação atual, como também de vocês serem mais capazes de identificar padrões que vocês repetem no amor, que não são saudáveis, que já não contribuem para vocês, para a vida de vocês. Seja padrão de comportamento de vocês mesmos, que pode ser melhorado, seja padrão de parceria, de tipo de pessoa, ou padrão de dinâmica nos relacionamentos. Em todo caso, existe essa necessidade de autoanálise para que vocês consigam aqui mudar e não serem capazes de confundir também as outras pessoas. É isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura e nos veremos numa próxima. Até lá!